Olá a todos os participantes da quarta semana Rede Pedagógica. Então, olá Edivaldo e todas as pessoas que compartilham com você a organização dessa semana. E meu nome é Lino de Macedo e é com prazer que eu converso com vocês sobre esse tema tão importante que é a educação infantil na era digital. E o, eu acho que nós podemos pensar a educação infantil na era digital é um tema da maior importância, porque numa primeira visão, numa primeira vista, nós, professores e gestores da educação infantil, podemos pensar que a educação, a cultura digital, o meio digital, o recurso digital não tem nada a ver com educação infantil. Na verdade, tem e muito. E era isso que eu queria discutir com vocês, né? Eu sei que os colegas, sobretudo aqueles que trabalham na educação infantil, estão passando por um período difícil, não é? Em que tiveram que substituir, né? Substituir os recursos da presença física, face a face, da cultura oral, tão importante, tão cara para as crianças pequenas, né? Pelo meio digital, com todas as dificuldades, né? Muitos pais, muitas famílias não sabiam dominar as ferramentas de comunicação, não sabiam colaborar com os professores da forma como se esperava. Muitas crianças não tinham experiência de usar os recursos digitais com esse objetivo, né, de ensino, de aprendizagem, de educação. Os próprios professores também, nem todos estavam preparados para praticarem o seu magistério, né, sobretudo com crianças pequenas, da forma como tiveram que praticar. Eu sei que pode ter sido uma experiência estressante, difícil, né, mas o fato é que nós temos que nos preparar para um futuro próximo, né, um futuro que é o amanhã, né, em que os recursos da cultura digital e os recursos da cultura oral, da cultura face a face, não é? Pessoa a pessoa, serão integrados, serão coordenados entre si. A isso se chama de blended learning, aprendizagem mista ou ensino híbrido, né? O ensino híbrido é essa prática que será doravante talvez a mais comum, em que se articula aspectos da cultura digital e aspectos da cultura oral, da cultura da relação presencial direta professor, crianças, né, coordenador, família, etc. Né? Então, a proposta que eu faço para vocês é que esqueçam os desafios, esqueçam até o cansaço físico que muitos de vocês tiveram nesses dias de pandemias e pensem num futuro auspicioso em que esses dois aspectos, né, a cultura digital e a cultura oral, estarão integrados, oferecendo o melhor para o desenvolvimento das crianças pequenas, né? Eu não preciso lembrar para os colegas que estão me ouvindo que na BNCC Educação Infantil os aspectos, né, os conteúdos da cultura digital, né, as ferramentas, as práticas, os usos, né, ao que o professor, o coordenador pedagógico pode recorrer para conversar com as famílias, com as crianças, com os profissionais da saúde, enfim, com todas as pessoas que cuidam e educam e oferecem o melhor para as crianças pequenas, né? Então, na BNCC você não tem isso, né? Nós temos uma ausência, né,
das tecnologias digitais nos direitos de aprendizagem, nos campos de experiência, né? Agora, o fato é que nós temos uma nova realidade, e uma realidade que eu acho vem para melhorar, para otimizar os recursos de ensino, né? Como todos os colegas aqui sabem, hoje, né, oferecer o melhor para as crianças pequenas é uma política pública. Há um reconhecimento de que crianças pequenas, bem cuidadas, amadas, protegidas, que recebem o ótimo das possibilidades ao seu desenvolvimento, essas crianças não só têm um presente bom, alegre, gostoso, e também tem garantido um futuro melhor para elas e para todo mundo. Afinal de contas, daqui 20, 30 anos, as crianças pequenas de hoje estarão junto com vocês ou no lugar de vocês, da mesma forma que vocês hoje estão no meu lugar, né? E prepará-las para um presente o melhor possível, visando igualmente um futuro auspicioso para as próprias crianças e para o mundo, eu acho que essa é a intenção, é o objetivo de todos nós que valorizamos o melhor para as crianças do Brasil, onde é que elas estejam, né? Então, essa é uma nova realidade, né? E o desafio, a pergunta é essa, né? Como o professor, como o coordenador pedagógico, o gestor, se preparam para dominar, né, as tecnologias, os meios, os recursos digitais, graças aos quais eles poderão otimizar, não é, a sua relação direta com as crianças, né, portanto, integrando esses dois aspectos, né, poderem oferecer, quem sabe, uma educação de melhor qualidade para todas as crianças, né? Então, é essa mistura, né, entre aspectos presenciais e virtuais no âmbito da casa, no âmbito da escola, no âmbito da saúde, no âmbito da comunidade como um todo, que é o novo futuro e é para ele que nós temos que nos preparar e é sobre ele que nós vamos tecer aqui algumas reflexões, né? O que eu gostaria também de colocar nessa nossa conversa é que muitas vezes, né, nós esquecemos que não se trata, sobretudo para as crianças bem pequenas, de fazer um uso direto das tecnologias digitais, mas um uso indireto. Ou seja, o professor pode fazer a formação, como é o caso nosso aqui hoje, né? Eu estou falando com vocês da cidade de São Paulo e vocês estão aí em diferentes lugares do Brasil participando desta quarta semana da rede pedagógica, né? E estamos juntos nesse espaço e nesse tempo, né? Então, se pode fazer um uso indireto através da formação dos professores. Os professores podem conversar com os seus pais, com os pais das crianças. Os professores podem, as crianças podem conversar com seus pais e assim por diante, né? Eu gostaria agora de lembrar e propor para os professores a seguinte pergunta, né? Todos nós sabemos que a educação infantil, segundo o proposto pela BNCC, ela é dividida em três etapas, em três escolas, vamos chamar assim. A primeira, ela vai da criança de 0 mês a 1 ano e 6 meses. A segunda escola pega a criança de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. E a terceira escola da educação infantil, que nós chamamos de pré-escola, ela se ocupa das crianças com 4 e 5 anos, né? Portanto, são três escolas e, portanto, são três perguntas, né? Como utilizar, como recorrer às tecnologias digitais para as crianças bem pequenas, essas que estão na primeira escola, vamos dizer assim, que pega aí os 2 primeiros anos de vida,
né? Como recorrer às tecnologias digitais para oferecer o melhor para as crianças que estão aí nesse segundo período, né? No segundo e terceiro ano, e como recorrer às tecnologias digitais para as crianças que estão aí no quarto e quinto ano de vida. Então, são três respostas, eu diria, são três âmbitos de utilização diferentes, porque quanto mais novinha a criança, menos se aconselha uma relação direta. Mas se pode falar com os pais, né? Se pode falar com os pediatras, os pais podem, junto com os filhos, fazerem coisas com elas, introduzindo-as, não é? nesse meio tão rico e tão desafiador que é o recurso digital. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar para vocês um pouco, né? Então, como todos sabem, né, nós temos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento propostos na BNCC. E eu gostaria de lembrar aqui que direito, na perspectiva da criança pequena, é diferente da ideia de direito na perspectiva de nós adultos, né? Para os adultos, direitos significam responsabilidades, significam deveres, significam compromissos sociais, compromissos culturais, obediência e respeito a regras, né, que possibilitam a vida em comum, o cuidado da cidade, da natureza, etc, etc. Né? No caso das crianças, direitos têm outro significado. Direitos significam as crianças têm necessidades para o ótimo das suas possibilidades de desenvolvimento, de terem certas experiências, certos estímulos, certas oportunidades para que elas possam se desenvolver o melhor possível. E no caso da BNCC, esses direitos são propostos em 6 itens. Então eu gostaria de fazer uma passagem rápida, né, nessa breve conversa nossa, pelos 6 direitos e pensar em voz alta, propondo para os colegas, né, a seguinte pergunta: o que nós podemos, em cada um desses direitos, recorrer, nos beneficiarmos da cultura digital para oferecer o melhor para as crianças e seus pais e sua escola, né? Então, vejam vocês, o primeiro direito de aprendizagem e desenvolvimento é a convivência, o viver junto, o viver com, né? E porque em vivendo junto, em vivendo com, as crianças podem se conhecer seu corpo, os seus recursos corporais, a sua sensibilidade, né? Ela pode exercitar, ela pode estimular e ser estimulada nos órgãos dos sentidos, né? O ouvir, o ver, o cheirar, o lamber, o tocar, né? O ser tocado, o ver e ser visto, o ouvir e ser ouvido, né? Ou seja, ela pode, num contexto de convivência, de construção de vínculos, ela pode conhecer-se a si mesma. Quem é ela? Né? Quem é ela? Quais são os seus recursos de motricidade, os seus recursos perceptivos? O que ela pode fazer com o seu corpinho? Né? E isso sempre pensando na criança menor, depois na criança um pouco maior e depois na criança já aí no seu 4º, 5º ano de vida, né? As convivências, como conviver, por exemplo, com outras crianças, né? Como compartilhar experiências comuns, né? Sobretudo no segundo direito, que é reconhecido por todo mundo, que é o direito ao brincar, né? O brincar nessas 3 possibilidades: o brincar sozinha com os objetos. Então, nesse sentido, eu proponho que os colegas vejam na internet Cesto de Tesouros, e vocês vão ver que maravilha que é esse recurso do cesto de tesouros, em que o pai ou a mãe e o professor, né, montam num cesto objetos familiares, objetos queridos pelas crianças, objetos não perigosos, e eu estou falando crianças entre
8 meses a 1 ano, a 2 anos de idade, crianças pequenas, portanto, né? Então eles oferecem panos, chocalhos, tampa de panela, colher, né, papel, enfim, frutos secos, ou, enfim, objetos que elas possam brincar com eles, tocar, colocar na boca, bater, esconder, montar, desmontar. E vejam que maravilha, porque em brincando com os objetos, por exemplo, no contexto da cesta de tesouros, elas podem conhecer os objetos, o seu cheiro, a sua forma, a sua consistência, a sua cor, a sua temperatura, o seu gosto, né? E elas podem também, pouco a pouco, reconhecer aquilo que elas fazem com eles. Pegar, rolar, montar, bater, né? Ajuntar, separar, esconder, né? Então, a criança pode conhecer os seus recursos de interação com os objetos e também conhecer sobre os objetos, as suas características físicas, as suas características, os usos que eles permitem fazer na interação com as crianças, né? O brincar com outras crianças, isso também é maravilhoso. Brincar com outras crianças, né? E brincar naquilo que as crianças têm vontade. Na verdade, as crianças não precisam de professor para lhes ensinar o que fazer com brincadeiras. Elas precisam de oportunidades. E uma outra forma de brincadeira muito importante é a da brincadeira com os adultos. Afinal de contas, certos estímulos, certas experiências, só os adultos, ou os adultos são a melhor fonte. Por exemplo, o rir, o contar histórias, o dançar, né? o conversar com elas, e tudo isso é maravilhoso. E vejam, nesse contexto já se pode, pouco a pouco, de uma forma delicada, ir introduzindo elementos do mundo digital. De repente mostrar um pequeno vídeo, mostrar um objeto, por exemplo, na tela, e o seu correspondente físico, e pouco a pouco mostrando a convivência, por exemplo, fazer pequenos vídeos ou gravar a voz, né? Ou conversar junto com a criança, por exemplo, com o avô, com a avó que está em outro lugar, né? Bom, outro direito que a criança tem que é muito importante é o participar das atividades do cotidiano, né? É participar da vida, né? Vocês sabem, a criança pequena tem duas grandes tarefas, vamos dizer assim, de vida, né? As brincadeiras, em todos os seus sentidos, com todas as suas possibilidades, e o cotidiano, o tomar banho, o comer, o dormir, o fazer xixi e cocô, o escovar os dentes, o trocar de roupa, o pôr a roupa, acompanhar os pais, ir para a escola, fazer as coisas que são propostas na escola, né? Estar junto com seus colegas, né? Então, participar da vida em comum, né? De repente ajudar a limpar a sala, a recolher os materiais, a distribuir os materiais, por que não? Né? Então, nesse contexto, as crianças também vivem um outro direito, que é o do explorar, né? O explorar, o mundo é algo desconhecido para as crianças, né? Então, explorar significa descobrir coisas sobre eles, sobre o mundo, sobre as coisas do mundo, né? Então, explorar movimentos, texturas, palavras, gestos e etc. E nesse sentido, o recurso digital pode ser uma fonte interessante no sentido de estimular a criança a fazer coisas, a ver possibilidades, a ser apresentada, quem sabe, a situações, a objetos, animais, possibilidades que só são possíveis, por exemplo, no meio digital. Agora, o que eu quero insistir é que tudo isso vale a pena se junto da criança estiver um adulto, um pai, uma mãe, uma pessoa responsável, um professor, uma professora,
né? Um gestor, ou seja, adultos que amam e se interessam pelo melhor das crianças e que possam fazer uma boa mediação, que possam, junto com elas, né, apresentar-lhes, né, essas novas possibilidades. Afinal de contas, as crianças nasceram, né, pertencem ao mundo digital, estão, faz parte do seu útero sociocultural o mundo digital, e elas precisam, né, como todos nós, na verdade, precisam pouco a pouco aprenderem a ter discernimento, a terem espírito crítico, né? E nesse meio elas vão se conhecendo, né? Conhecendo, ou seja, criando uma identidade, uma imagem de si e criando um grupo de pertencimento, a sua família, a sua escola, a sua cidade, etc. Né? Então, nesse conjunto de direitos, nós temos os campos de experiência. Então, experiência é uma palavra muito importante, porque experiência não é, estar perto, não é ser apresentado a certas coisas, mas experiência é algo que se nos acontece. Experiência é algo que se nos atravessa, né? Experiência é algo que marca, que deixa rastros, no melhor dos sentidos. Pode também, infelizmente, ser no pior dos sentidos, porque, infelizmente, muitos adultos, ou alguns adultos, algumas vezes, são indiferentes, são permissivos, são abusivos, abusivos fisicamente, verbalmente, são irritantes, são implicantes, são impacientes, em relação às crianças, sobretudo algumas crianças que têm mais dificuldades, né? Que choram, mordem, esperneiam, que recusam as interações, que, enfim. Então, a criança é adulto dependente, né? A criança mais saudável, mais linda, mais bem desenvolvida, precisa de um adulto. Sem ele, ela não sobreviveria em poucos dias, né? Então, a criança precisa de uma experiência significativa com objetos, com outras crianças e com adultos, né? Experiências positivas, experiências que lhe marcam no sentido de que a vida vale a pena, de que o bem-estar, né, o conforto, o se sentir protegido, o se sentir ouvido, o se sentir presente, né, qualquer que seja o meio, vale a pena. E nesse sentido, né, eu sei que muitos pais, muitas mães trabalham fora de casa, ficam longe dos seus filhos, por necessidade de trabalho. Na pandemia não, mas daqui a pouco esse contexto, esse será o novo contexto, né? Então, o recurso digital pode ser utilizado como um meio de aproximação, não no sentido de substituição, mas de mostrar para a criança, através de um recurso simbólico, né, que elas estão lá. Pequenos recados, fotos, né, pequenas conversas, conversas curtas, mas que podem ter um efeito muito importante, né? Então, a criança precisa de passar por experiências importantes, significativas, né? Em relação a ela, em relação aos outros que fazem parte da sua vida, em relação ao seu corpo, aos seus movimentos, né? As cores do mundo, as formas, né? A questão da oralidade, a questão da escrita, né? É importante que a criança viva num mundo que tenha escrita, da mesma forma que ela viva no mundo que tenha cultura digital, que elas possam ver o uso que os adultos fazem do recurso digital, que elas possam, pouco a pouco, aprendendo a imitar esse adulto, porque, como vocês sabem, né, gente, as crianças observam os adultos, sobretudo os adultos que são importantes para elas. Né? Elas observam, elas imitam, elas repetem. E o que faz o adulto com o meio digital? Né? O que ele faz? Por exemplo, ele
ele atende o telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele almoçando, que uso que ele faz? Porque em vendo, em compartilhando com os adultos, né, os recursos digitais, as crianças vão formando aquilo que é muito importante nessa cultura e na vida, e sempre foi, que é o que se chama de pensamento crítico, né, da criança ir pouco a pouco formando discernimento. Discernimento em relação à quantidade, à qualidade, o que vale a pena ver, o que vale a pena não ver, o que vale a pena fazer, o que vale a pena não fazer, em benefício de si mesmo, dos outros, e utilizando o ótimo das possibilidades do recurso digital. Então, esse discernimento, esse pensamento crítico, ou seja, com critério, ele vai sendo formado pouco a pouco, né? E ele vai sendo mobilizado pouco a pouco, e o modo como os adultos lidam com isso, o que eles fazem com isso na presença da criança, faz muita diferença, né? Bom, eu gostaria de falar agora um pouco sobre a educação na era digital na perspectiva dos docentes. Como eu disse no começo da nossa conversa, né, muitos docentes, né, infelizmente, tiveram experiências muito doídas, muito pesadas no contexto da pandemia, porque tiveram que substituir, né, o seu trabalho direto, carinhoso, cuidadoso com as crianças por recursos digitais, recorrendo, né, aos pais para fazerem coisas que eles mesmos gostariam de fazer e fariam melhor estando com as crianças. Então, eu sei que muitos professores passaram por experiências estressantes, sofreram e muitas vezes, assim, nem sempre a internet é a melhor possível, nem sempre, enfim, é o meu caso, a gente está aprendendo agora como usar esses recursos da melhor forma possível, etc. Então, eu sei que esses tempos de pandemia, esses meses de pandemia, podem não ter sido a melhor iniciação, vamos dizer assim, dos colegas que trabalham na educação infantil. Mas eu acho que a gente deve ver essa experiência no sentido positivo, né? No sentido de que agora nós temos otimizadas possibilidades de saber sobre a criança, de conversar com os pais, de interagir e cooperar com as autoridades da saúde, por exemplo, das políticas públicas, da cidade, né? O sistema jurídico, o sistema político de um modo geral. Nós podemos conversar, promover encontros, rodas de conversa, etc. Os próprios colegas entre si podem otimizar as suas interações, trocar experiências, etc., usando o recurso digital, né? Então, tudo isso, felizmente, né, pelo menos essa é a minha crença, irá melhorar, irá qualificar para melhor, né, o magistério dos colegas que trabalham na educação infantil, né? E eu gostaria, para a gente terminar, né, de lembrar para vocês que, por exemplo, é muito importante que as crianças brinquem, né, que as crianças brinquem no sentido mais gostoso possível, e que e agora a brincadeira da vez é a brincadeira digital, né? É o brincar com o celular, o brincar conversar com outro colega numa situação online, etc., sobretudo as crianças mais velhas, né? Por isso que a proposta que eu faria para os professores é: ensinem, né, as brincadeiras tradicionais, vivam as brincadeiras tradicionais, sejam expositores dela. E nesse sentido, mais uma vez, a internet, o recurso digital pode ser uma boa memória, uma memória audiovisual, vamos dizer assim, para mostrar como é que as crianças do mundo brincam, né? Isso é maravilhoso. E não vai dar para eu desenvolver agora, mas eu gostaria de dizer para vocês que eu tenho
eu tenho pensado a problemática da educação infantil, né, recorrendo a 3 autores, a Bronfenbrenner, a Piaget, Lazarus, ou então uma brasileira que é ótima nesse assunto, que é a professora Marilda Lippe, né? Então, Piaget, porque, enfim, eu sou um professor de psicologia do desenvolvimento e a vida toda eu recorri a esse autor, né? O Bronfenbrenner, porque ele fala da importância da relação da criança, não só do ponto de vista temporal, como o ciclo de vida, uma criança que cresce, vira jovem, de jovem vira adulto, adulto jovem, adulto pleno, velho e assim por diante, mas uma criança também que vive num útero sociocultural, que é a sua família, a sua escola, a sua vizinhança, a sua cidade, o seu bairro, o seu país, que são grandes úteros socioculturais, e Bronfenbrenner é um autor que ajuda muito nisso. E Lazarus, nos Estados Unidos, e a professora Marilda Lippe no Brasil, eles são especialistas em estresse. E, de fato, nós temos vivido, nós, os adultos, as crianças, etc., situações que podem ser estressantes nesse contexto de desafios que nós estamos vivendo, né? Então, como lidar com isso? Como fazer dessa experiência algo positivo, algo que nos ajude a melhorar, né, a nossa forma de vida, a nossa relação com a vida, o nosso gosto pela vida, o sentido pela vida. Então, é isso que eu gostaria de dizer para vocês, e daqui a pouco eu gostaria de responder perguntas, trocar experiências com vocês e estar disponível para que a gente possa concluir então essa nossa conversa prevista pelo Edivaldo. Então, eu agradeço a todos, ao Edivaldo e a todos os que organizaram esse evento. O meu abraço.